Olha, gente, a partir de janeiro do ano que vem começa a valer de forma gradual a reforma tributária, que modifica a tributação para quem tem imóveis alugados. Para tirar melhor as dúvidas sobre essa tributação, a gente recebe agora o professor de Planejamento Tributário da UFAL, professor Daniel Salgueiro, que está aqui com a gente já. Bom dia, professor. Obrigada mais uma vez pela presença do senhor aqui. Eu queria que o senhor começasse falando se essa modificação, essa tributação, ela vale para todo mundo que tem imóvel alugado. A cada dia que passa, a gente vem assim, tomando conhecimento, né, dos detalhes da reforma tributária, porque a lei que regulamentou a reforma, ela tem 540 artigos, né, e fora os anexos. Nossa. Então, é muito difícil você compreender de uma só vez. E à medida que você vai lendo, cada vez que você abre um armário, cai um esqueleto, né? É verdade. Então, no caso dos aluguéis, na semana passada para cá, começou a surgir muita notícia a respeito da tributação dos aluguéis. Mas para ficar tranquilo com relação a isso, porque de fato existe sim mudanças, mas são graduais, elas vão sendo implementadas com o decorrer do tempo. Especificamente no caso dos aluguéis, para quem é pessoa física que tem o imóvel, o dono do imóvel é uma pessoa física, né? Ele só passa a ter um incremento, só passa a ser alcançado pela reforma tributária se ele possuir mais de 3 imóveis. De 4 imóveis para frente, mais de 4 imóveis, e se a soma dos aluguéis recebidos ultrapassarem a R$20 mil por mês. Certo. Então, cumulativamente, tem que ter mais de 4 ou mais imóveis, certo, e o somatório do aluguel recebido ultrapassa a R$20 mil. Aí, neste caso, ele passa a ser contribuinte da CBS, que é o imposto novo, digamos assim, que foi criado. Quer dizer, então, os demais, o que é a grande maioria, que não tem essa quantidade de imóveis, nem recebe aluguéis. Por exemplo, você pode ter 10 imóveis, cada um alugado a R$1.000. Sim. R$10 mil. Portanto, você está fora do alcance da reforma tributária. Só se passar dos 20 mil. Só se passar dos R$20 mil. E também tem um detalhe, se você tiver um único imóvel e este imóvel for alugado, digamos, por R$30 mil... Um galpão. É um galpão, pois é. Sim. Alugado por R$30 mil, também está fora, porque você não alcançou o quantitativo. Então tem que ser as duas condições. As condições, exatamente, para que seja alcançado pela reforma tributária. E fora disso, não, é normal. Agora, quem tem profissional, uma empresa, já se constituiu como pessoa jurídica, né? Sim. Porque realmente é vantajoso se constituir como pessoa jurídica, porque a tributação é bem mais branda. Uma pessoa física, quando recebe aluguel hoje, Gilvan, ele paga 27,5%. Se for pessoa jurídica, ele paga 11,33%. Então, é bem mais vantagem você se constituir como pessoa jurídica, mesmo que tenha um único imóvel. Claro. Agora, se nesse caso, a reforma tributária, ela pega em cheio as pessoas jurídicas, sim. Quem é locador, pessoa jurídica, aí, neste caso, ele já vai sofrer um incremento, porque desse de 11,33%, ele já vai passar para 16%. Automaticamente, pelo fato de ser alcançado pela essa contribuição sobre bens e serviços. Professor, esse ano já, no ano que vem, existe essa dúvida. A gente está em dezembro. Como é que fica esse recolhimento, esse pagamento? A reforma, ela começa a valer esses novos ditames da legislação já a partir de 1º de janeiro de 2026. Sim. Então, a partir do primeiro dia do ano seguinte, agora, né, menos de um mês, já começa a valer. Entretanto, ela começa a valer, em parte, como disse, ela é incrementada aos poucos. Por exemplo, a partir de 1º de janeiro, a alocação de imóvel por pessoa jurídica, ou quem se equipara a ela, que é esses casos, né, da pessoa física que tem mais de 4 imóveis, ela é obrigada a emitir nota fiscal para cada aluguel recebido. É uma coisa nova, ninguém nunca emitiu nota fiscal para alocação de imóvel. Agora vai ter que emitir essa alocação. Entretanto, mesmo emitindo nota fiscal, não há a incidência do tributo agora em 2026, porque é a fase de teste, ela é a fase de adequação.
você vai observar quem é que se enquadra como contribuinte ou não da CBS, mas efetivamente só vai pesar no bolso do locador a partir de 2027. 2026 permanece com o mesmo sistema de tributação que hoje vigora. Ou seja, vai ser 2027 ano base 2026. Exatamente. Seria o 2026, implementação com base como teste, para ver como funciona o cálculo, porque o IVA, né, que é Imposto sobre o Valor Agregado, ele é um pouco complexo o cálculo dele. Você calcula um percentual X sobre a receita, mas tem direito de se creditar de conta de casa de aluguel, conta de energia elétrica, do IPTU, as reformas que você faz. Então, é um sistema de débito e crédito. Isso... É uma valorização danada do contador, né? Sim, pois é. Os contadores estão ávidos para que chegue a reforma tributária, porque, de fato, haverá uma maior demanda trabalho, né? para os profissionais de contabilidade. Claro que se o locador tiver um preparo, um estudo, mas ele mesmo poderá fazer. Mas eu recomendo que, pelo menos nessa fase inicial, procure o pessoal de contabilidade para poder realmente atender toda essa legislação. Para a gente entender também, a gente precisa da ajuda do profissional. Claro, é fundamental. Verdade. Agora, nessas mudanças que já foram anunciadas, já tem como se calcular o valor dessa tributação? Eu pergunto isso para saber se vai pesar muito no bolso aí de quem é dono dos imóveis, né? É o seguinte, hoje, a receita de aluguel, ela será tributada. O valor agregado, o IVA, é de 28%. Aí todos vão pagar 28% sobre o aluguel. Não é. Porque para aluguel tem um redutor de 70%. Isso quer dizer que a tributação da CBS para os aluguéis será de 8,4%. Agora, aí você diz, não, então melhorou, porque eu pagava 27,5%, vou passar 8,4%. Não, esse 8,4% é a mais. Ele vai continuar pagando os 27,5% do imposto de renda, porque a reforma tributária ainda não alcançou essa parte do imposto de renda, não. Isso aí é só criar... Ainda. Aí vai chegar lá. Então, nesse caso, a tributação do aluguel para pessoas jurídicas, ela vai ficar em torno de 16%. Hoje é 11,33%, passa para 16%. Então, já vai haver esse incremento. Agora, tem um detalhe, o seguinte. Se você quiser manter a mesma tributação que você está sofrendo hoje, que é de 11,33%, ou seja, é o imposto de renda, contribuição social e mais PIS e COFINS. Para manter isso aí, a lei criou um fator intermediário. Diz o seguinte, se você já tem um contrato hoje em vigor. E este contrato, ele foi assinado até janeiro de 2025, que foi quando a lei entrou em vigor. Você já possuía esse contrato assinado, com prazo de validade determinado. Se você registrar este contrato no cartório de títulos e documentos, aqui em Maceió nós temos 2 cartórios. Se você registrar o contrato no cartório de títulos e documentos, você permanece com a mesma tributação de hoje. É um grande favor. Tem uma palavra que normalmente os contadores falam, que é o seguinte, a questão do planejamento tributário. Isso. Né? Que é uma palavra que parece uma coisa, mas é um planejamento mesmo. De que forma não é você fazer errado, é buscar alternativas de como ajudar nessa questão. Isso. A questão da transformação em PJ, como você falou, em pessoa jurídica, é um ponto, mas, por exemplo, como é que fica o aluguel por temporada? O aluguel por temporada, ele passou a ser uma atividade comercial, como outra qualquer. Inclusive, a própria lei diz que aluguel por temporada vai sofrer a mesma carga tributária que é aplicada aos hotéis. Então, ele é diferente. Você tem que tratá-lo de forma diferente. Principalmente quem trabalha com aluguéis através de plataformas, Airbnb, o Booking, enfim, essas plataformas. Então, ele tem que ter um tratamento especial. E vai ter que ter como se fosse realmente uma escrituração contábil para poder apurar corretamente esse tributo. É diferente do aluguel residencial e do aluguel comercial. Criou-se essa terceira faixa porque realmente estava havendo uma concorrência com os hotéis desse contexto, né? Então, o legislador aplicou as mesmas normas que se aplicam aos hotéis, aos aluguéis por temporada. Só para a gente finalizar uma pergunta que me surgiu, uma dúvida que me surgiu agora, essa tributação é por imóvel ou é
Pelo contribuinte? Pela receita total. Pelo somatório de todos os imóveis que ele tiver, aí se aplica esse dispositivo. A partir de 2026, repito, agora a partir de não vai haver incremento na ordem fiscal, ou seja, no pagamento do imposto. Haverá, sim, esses preparativos, principalmente no que diz respeito à emissão de notas fiscais para alocação de imóveis, no caso das pessoas jurídicas e no caso das pessoas físicas equiparadas àqueles que têm de 4 imóveis em diante. Professor, essas mudanças vão render muito assunto ainda para a gente, porque tem muita dúvida, são 540 artigos, coisa para a gente Então, a gente vai lendo aos poucos, aí a medida que vai surgindo uma notícia, a gente vai realmente discutindo todos esses procedimentos, porque surgiu agora mesmo essa questão da tributação dos super ricos, que o pessoal não gosta desse título, de super rico, mas foi um negócio que surgiu agora, semana passada. Então, a gente tem que se preparar, porque a partir do dia 1º de janeiro já começa a haver a tributação de quem ganha acima de R$600 mil por ano, R$50 mil mensais. Mas pela sua experiência, a gente sabe que é normal. O tempo que a gente conversa sobre imposto de renda aqui no Bom Dia, a gente sabe que é normal, que muitas vezes as pessoas caem na malha fina, a gente vai encerrar. As pessoas caem na malha fina não por desonestidade. Não, é por desconhecimento de causa. Desconhecimento. Exatamente. Né? Vamos pensar nisso. Isso, exatamente. Não é você não está fazendo algo, tentando enrolar a receita. Às vezes é um erro comum de reconhecimento, pequeno, de mudanças na lei, de adaptação, como o professor está falando agora. Tem a certeza cada vez mais é necessário um profissional, principalmente nesse caso hoje, você tem muitas casas de aluguéis, muitos pontos de aluguéis, vai ter que se atentar a isso. Né? Tenho certeza que nós vamos ter muita conversa daqui para frente. Por hoje, a gente agradece a participação senhor e seus amiguinhos, muito trabalho. Muito trabalho. Muito obrigado, então. Obrigada, professor, mais uma vez.